Pai do Senhor, meus prezados e queridos irmãos, nós estamos aqui neste instante para trazer ao vosso coração ou aos vossos corações uma reflexão na palavra de Deus, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, quando muitos irmãos estão assustados, muitos irmãos estão com medo, algumas pessoas estão até mesmo em pânico por conta do Covid-19. Nós somos servos do Deus Altíssimo e a nossa confiança deve sempre estar posta nele, porque é dele que vem o nosso socorro. Eu estava refletindo na palavra de Deus esses dias e veio ao meu coração um versículo da Bíblia. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou em meu coração. O versículo se encontra registrado no livro de Provérbios, no capítulo 21, e o versículo de número 31, que eu quero, com muita alegria e com muita satisfação, ler para que você possa ouvir. Diz assim a palavra de Deus: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esta deve ser sempre a nossa convicção no Senhor nosso Deus. Ele é varão de guerra. Até hoje o Senhor nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O versículo que lemos diz-nos com muita clareza que o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Nós encontramos um texto na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando as Escrituras se reportam à saída do povo de Deus do Egito, lá no capítulo 14, e também no capítulo 15 do livro do Êxodo. Eu queria ler para a nossa breve reflexão. Êxodo capítulo 14, diz a palavra de Deus, versículo 5 em diante. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Preste atenção. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, há aqui um porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Veja, o povo de Deus estava sendo perseguido por todo o exército de Faraó. Naqueles dias não haviam tanques de guerras como existem em nossos dias. Os cavalos eram aquilo que eles se utilizavam para as grandes pelejas, para as grandes batalhas. Os cavalos com seus cavaleiros, com seus guerreiros, e eles então saíram ao encalço do povo de Deus. O povo de Deus estava acampado defronte do Mar Vermelho, tendo à esquerda e à direita as montanhas rochosas, e
como disse, à frente o Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, os cavalos e os seus cavaleiros. E isso trouxe ao povo medo, causou no povo pânico, ao ponto de Moisés ir orar, falar com Deus e receber de Deus a ordem para dizer ao povo que marchasse. E todos nós, o irmão conhece muito bem a história, Moisés deu ordem ao povo para marchar, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo adentrou o Mar Vermelho a pés enxutos e iniciaram a trajetória pelo meio do mar. Deus abriu um caminho no meio do mar e, na medida em que o povo foi entrando a pés enxutos, o exército de Faraó também entrou. E a Bíblia diz que Deus agiu, Deus fez as rodas dos carros de Faraó se emperrarem, ao ponto de eles não poderem se encontrarem com o povo de Deus. O povo passou. A realidade é essa. Você conhece muito bem a história. O povo passou. E depois que o povo passou, Moisés cantou. Moisés compôs um hino. E eu quero fazer a leitura de pelo menos alguns versículos desta composição de Moisés, que está no capítulo 15, que diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Veja, prezados irmãos, que os cavalos se prepararam para a batalha, ou melhor, é claro que os cavalos não têm inteligência para isso, mas é uma linguagem figurada da palavra de Deus, quando lemos aqui em Provérbios 21:31, o cavalo prepara-se para a batalha. É bem verdade que são aqueles que domam esses cavalos, que treinam esses cavalos, que prepararam esses cavalos para saírem para a peleja, com eles em seu dorso e com as espadas empunhadas em suas mãos para pelejarem contra o povo de Deus. Mas nós vimos aqui no texto que Deus agiu em favor do povo. Deus fez perecer tanto o cavaleiro quanto o cavalo daqueles guerreiros que vieram para pelejar contra o povo de Deus, o povo do Senhor. Séculos lá na frente, quando Deus usa o profeta Isaías para transmitir a mensagem dele a um povo que estava oprimido por causa das suas próprias rebeldias, por causa da sua própria desobediência, mas Deus estava fazendo promessas a este povo, e ao fazer promessas de resgate deste povo, Deus traz à memória deles o que ocorreu com os seus pais, os seus antepassados, quando eles estavam saindo do Egito. Observe Isaías capítulo 43, versículos 10 em diante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranhos
não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio, se apagaram. O cavalo preparou-se para a batalha, mas do Senhor veio a vitória. O salmista Davi, no Salmo 20, ele diz assim, versos 6, 7, 8 e 9. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ouça-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamamos. Meu prezado e querido irmão, eu deixo esta palavra aqui ao seu coração. Continue depositando a sua confiança em Deus. Continuemos depositando a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus que agiu em favor do seu povo lá nos dias de Moisés, o mesmo Deus que agiu em favor do seu povo nos dias do cativeiro babilônico, é o mesmo Deus a quem nós servimos. Ele continua sendo varão de guerra. O cavalo está cada dia se preparando para a batalha contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa vida, contra o povo de Deus. Mas a Bíblia é muito clara e com muita ênfase, ela nos diz, no texto que lemos no início, o cavalo prepara-se para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Significa, meu prezado e querido irmão, que a minha vitória, a sua vitória, a vitória da igreja, ela está garantida. Jesus garantiu esta vitória. Foi Ele mesmo quem afirmou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Deus a quem nós servimos é o Deus que quebra o arco, é o Deus que corta a lança, é o Deus que queima os carros no fogo. E lá, no Salmo 46, que nós acabamos de citar um dos versos, no verso 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A minha vitória, a sua vitória, a vitória da igreja, ela vem do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.